O Banco Central está caçando lobo agora, sabia? Lobo-guará. Lobo-guará, que é um bicho ameaçado de extinção. Eu que já rodei pelas florestas brasileiras, principalmente pelo Cerrado, por muitos anos, avistei apenas 2 vezes o lobo-guará. Você já viu o guará? Nunca vi. Nem no zoológico? Tô vendo só em fotos aqui. É bonitão. Ele é enorme, alto pra caramba, As magrelão. patas compridas, né? Isso, magrelo e comprido. Bom, eu tô falando isso, meu ouvinte, nosso querido ouvinte de todas as tardes, e telespectador também via YouTube, internauta, né, via YouTube. Porque o lobo-guará, ele vai ser utilizado numa nova nota. O Banco Central vai ter que produzir mais nota, mais dinheiro. Vão criar uma nova nota e essa notinha terá a foto do lobo-guará. Nota de R$ 200. Você tem uma de 100 aí, Ana? Ah, deixa eu pensar aqui 2 vezes. Não tem? Claro que não. E você, Ogi, empresta uma nota de 100 aí. Não tem? Lisa lese louca, Joel. No máximo uma onça. No máximo uma onça. A garoupa, ela é difícil de ser pescada. Né? Não é? E de ser mantida, inclusive. É um terror. Agora, imagine uma nota de R$ 200. Puxa vida, é uma nota valiosa, né? 5 notas, um salário mínimo. Imagina o cara que recebe um salário mínimo pegar ali 5 notinhas no final do mês, né? 5 notinhas e quase uma onça. Vai faltar um pouquinho, né, para completar uma onça. Vários gatinhos, na realidade. Bom, vamos entender melhor por que é que o Banco Central está pensando não, por que é que o Banco Central criará novas notas? Já a partir de agosto. Está criando essa nova nota, vai imprimir mais dinheiro. Por que é que isso está acontecendo? Por que você acha, ouvinte, que o Banco Central vai produzir dinheiro com uma nova nota? Isso acaba intrigando a gente, né? Qual que é a ideia, como que isso funciona, por que que isso impacta a economia? Então nós, leigos, temos que ouvir isso aí de quem entende. É isso. O Jason Vieira, ele é economista da Infinity, está aqui ao vivo com a gente para tentar explicar melhor. Né? Ô Jason, vou pedir para você abaixar o rádio aí, por favor, se tiver algum rádio perto de você. Não, aqui nós estamos sem rádio nenhum. Aqui. Era alguém falando. Mesa de operação. Não, é mesa de operações, é barulhenta mesmo. Então. Entendi. Mas a voz dele tá tão nítida, a sua voz tá muito tranquila de ser ouvida. Ou são os lobos aí já rondando, hein? Aqui é mercado financeiro, os lobos de Wall Street aqui estão operando, a gente não pode parar, não. A lobaiada. Vai com o som deles. A Alcateia já tá do lado aí. A Alcateia aqui tá operando, tá de boa. Continua aí que vocês conseguem me ouvir bem. Tá bom. Ô, Jason, muito obrigado por nos atender. Eu sei que seu tempo é corrido, mas explica pra gente, por favor. Primeiramente, por que criar uma nova nota e uma nota de R$ 200? É, na verdade, uma atualização de uma nota que foi criada... Assim, o real tem desde 94, a nota de 100 foi atualizada com o tempo, mas você teve a atualização basicamente de valor da moeda nesse período, e nessa pandemia nós tivemos, podemos dizer entre aspas, uma desvalorização da moeda em relação à reserva global de valor, que é o dólar. Houve uma demanda, um aumento expressivo por conta aí desses auxílios por papel moeda. E esse aumento de demanda por papel moeda acaba se refletindo também na quantidade de moeda em circulação. Mas a gente não pode confundir duas coisas. Primeiro, que a impressão de moeda, ela é a impressão de moeda física, e normalmente ela entra num processo de substituição de outra moeda. O que está se dizendo que, em parte, a substituição vai ser das moedas de centavos, que estão com a circulação bastante reduzida, até porque a utilização da moeda física tem se reduzido bastante. Quando a gente fala, aí já estou falando da moeda própria, da moeda metálica, tem se reduzido bastante até pela utilização de outros meios de pagamento, como, por exemplo, meios de cartão. Mas o aumento da necessidade de notas cresceu bastante e necessita-se também uma atualização, porque os R$ 100 que nós tínhamos lá atrás, em 94, não são os R$ 100 que tem hoje em dia. Então nós precisamos seguir isso. Quanto a isso gerar inflação, não necessariamente, porque de certa maneira há um equilíbrio entre aquilo que está sendo colocado e retirado em circulação em termos de moeda física. Então é isso que a gente não pode confundir. O que é colocado e retirado em termos de moeda física é muito constante. E muitas vezes parte da colocação de moeda física de volta no mercado vem de um ciclo de uma retirada. Só para a gente fazer um exemplo anedótico, eu não sei se vocês lembram daquele assalto ao Banco Central, aquele enorme assalto ao Banco Central. Nenhuma daquelas moedas estava em circulação. Eram todas moedas que estavam para ser retiradas de circulação e destruídas.
Então o roubo foi em cima daquilo. Tanto que disseram que uma parcela significativa daquele roubo eram de moedas que não tinham sequer condições de ser colocadas em circulação. Moedas que estavam destruídas, em pedaços ou coisa parecida. Ou seja, daqueles milhões de reais que foram roubados lá atrás, nem tudo valeu, vamos dizer assim. Mas fazer essa reposição com uma cédula de um valor tão alto, tem algum significado diferente, além disso que a gente já comentou, Jason? Por que não fazer a reposição com as notas mais baixas, de até R$100, por exemplo, que era mais alta até então? Porque você precisa, na verdade, de uma atualização de valor em termos do que você tem de máximo de moeda. Hoje em dia, uma moeda de R$100, ela vale 20 e poucos dólares, 19 dólares, 18 dólares, ela vale menos. E aí, como eu falo, você tem uma referência global de valor que é o próprio dólar, então você tem que manter uma certa atualização em relação a isso. E nós nunca tivemos durante todos esses anos, ou seja, nossa moeda máxima é isso. E se você for pensar, quem está fazendo a utilização do auxílio emergencial, só um exemplo, são pessoas que normalmente têm o costume de ter o papel moeda. E aí, quanto menos você tiver em termos de volume e circulação, muitas vezes ajuda. É a própria matéria-prima do Banco Central, né? Em imprimir Também, essas notas. Porque o custo é o mesmo, se você for pensar, para imprimir uma e duas. Uhum. Se você vai retirar uma parcela de circulação, quem se lembra que nós já não temos a nota de R$1 faz muitos anos em circulação. Ela é até rara, hoje em dia vale uma nota de R$1, vale uma nota nova de um Lobo-Guará. Entendi. Assim. Agora, Jason, então, o efeito prático é uma questão isso. De custo. O efeito prático isso na nossa economia tem algum risco? Essas notas chegam oferecendo algum risco para a nossa economia ou não? Ou a gente deve encarar da forma mais tranquila possível? Talvez o timing seja estranho, porque no meio de uma crise você está lançando uma moeda nova, uma de valor novo, tudo, mas não tem nada de muito... Tem muita teoria da conspiração em cima, o pessoal começa até a falar que vai gerar inflação. Isso. Mas é uma alternativa à reposição, uma reposição de meio monetário, vamos dizer assim, e quando você faz isso com redução de custos. Porque agora, a pessoa que está sacando, por exemplo, um auxílio emergencial, vai sacar em 3 notas. Ou não é só auxílio emergencial, ele vai acabar antes disso entrar. Mas a gente tem que lembrar que aqui onde nós vivemos, eu moro aí perto, no Morumbi, aqui na Vila Olímpia, isso aqui não representa o Brasil. Isso aqui não é o Brasil, isso aqui é uma corruptela do que seria um país de primeiro mundo. O resto do Brasil, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que ainda vão lá com o seu cartãozinho na boca do caixa e sacam o salário inteiro todo mês. E de certa maneira isso faz diferença, essa circulação de moedas faz diferença. Então, mas aí essa moeda também está circulando, né? Então, por que falta tanta moeda no mercado como você está comentando? Porque a pessoa pega esse dinheiro no banco e também devolve para fazer compra, para gastar, né? Porque ela é perecível. É só isso, porque estraga, envelhece. Estraga, envelhece e é obrigado a se fazer uma reposição. E como você precisa fazer uma atualização, pessoal, lembrando, nós não tínhamos uma moeda maior desde 94, são 26 anos. Você precisa fazer um processo de atualização. É que aquele negócio causa estranheza você fazer isso exatamente no momento de uma crise. Mas só lembrar que, questão de numismática, até que a própria formatação dessa moeda, muito provavelmente essa moeda está sendo desenhada antes da crise. Sei. Não, sabe, desde o processo de busca do próprio desenho, de atualização, de separação de meios monetários, isso aí não deve ser um projeto de curto prazo. É que ele está sendo anunciado agora. A gente precisa colocar isso em mente. Porque depois vão ser impressoras do banco, da Casa da Moeda terão que receber as novas chapas. Todo o processo que as notas hoje no Brasil, até por uma questão de diferenciação da própria moeda, até por questões de pessoas com imparidade visual, elas têm tamanhos diferentes, exatamente para evitar que uma pessoa sofra um golpe, coisa parecida, e para entender a questão de tamanhos. Então, tudo isso tem que se lembrar que você vai ter impressoras da Casa da Moeda, que tem que trocar o tamanho do corte, as chapas de impressora, ou seja, não é uma coisa que aconteceu semana passada e o Banco Central resolveu, vamos fazer uma moeda nova.
né? Isso já é um processo que tem mais tempo do que a aparência mostra. Tá. Ô Jason, eu adoro fazer perguntas burras. E quando a gente fala com uma pessoa que entende tanto do assunto como você, eu queria te questionar da seguinte forma. Acho que isso vai acabar tirando dúvida de muitas pessoas. Aquelas coisas mais simples, sabe? Há pouco tempo, meu filho me pedia para comprar determinada coisa. Eu falava, não, isso não dá, a gente não tem dinheiro para isso. Eu falava, não, faz cheque, pai. Faz cheque. Sabe aquela pergunta inocente? É nessa linha que eu vou te fazer essa pergunta agora. Por exemplo, o governo precisa pagar algumas contas, algumas dívidas. Por que é que ele não imprime dinheiro e paga essas contas? E algo que já foi até recomendado nesse período de crise, né? Eu acho que essa é uma dúvida, talvez, de faculdade lá no início, né? Como explicar isso tecnicamente, ô Jason? Você já deve ter sido questionado inúmeras vezes com essa pergunta inocente, não? Sim, todo economista sempre é questionado com essa pergunta da questão de imprimir dinheiro. Então, vamos entender uma coisa. Quando no passado, muito longínquo, não existia o dinheiro, os meios de troca eram meios efetivamente de literalmente troca. Você trocava o que você tinha de maçãs por uma certa quantidade de galinhas. Vamos só dar um exemplo para as pessoas entenderem. Ficava difícil mensurar o quanto de trabalho você pôs na produção de uma maçã, o quanto de trabalho você pôs numa galinha, para tentar entender quanto daquilo se equalizava em termos de valor. Então ficava difícil, muitas vezes, você ter essa mensuração, ou seja, nossa, você poderia dizer que a sua galinha valia mais quantidade de maçãs ou vice-versa. E para isso entrou o dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele entrou como um meio de intermediação entre bens. Só que o dinheiro em si também é um bem. Então, quando a gente diz que você tem uma certa quantidade, tudo aquilo é feito por exatamente questões de quantidade pela oferta e demanda. Então, o dinheiro, se você pensar nele como um outro produto, você concorda que se você for comprar banana, ela te vale tantos dinheiros? Sim. Antigamente, ela poderia valer tantas galinhas. Só que se tivesse muita galinha, a oferta de galinha fosse muito grande, as galinhas perderiam valor em relação, por exemplo, às maçãs. Ou seja, você precisaria de mais galinhas para comprar mais maçãs. O mesmo acontece com o dinheiro. Se você tiver muito mais dinheiro sendo emitido e em circulação no mercado, esta quantidade de dinheiro vai valer cada vez menos em relação a todos os bens da economia. E como o dinheiro perde o valor, não é as coisas que sobem de preço. É o dinheiro que perdeu o valor e gera uma coisa que a gente chamada inflação. Ou seja, a inflação, na verdade, não é a elevação geral de preços numa economia, e sim, na verdade, a perda de valor da moeda. Então, se você emitir muita moeda, por exemplo, para tentar pagar dívidas ou coisa parecida, você vai fazer com que o valor intrínseco delas reduza em relação a todo o conjunto econômico e faça com que a perda de conjunto se transforme em inflação. Você só pode ter uma exceção muito grande para a impressão de dinheiro, que é teórica, é do momento em que a economia estiver com uma inflação muito próxima a zero e também com taxas de juros unicamente próximas a zero, mais ou menos o que tem acontecido nos países desenvolvidos. E daí você consegue, através de emissão de títulos, fazer uma injeção indireta de dinheiro na economia, sem gerar inflação. Mas tudo isso ainda está girando num campo muito teórico e nós não sabemos no futuro qual que vai ser o efeito disso nas economias centrais. Para as economias de países emergentes, como é o Brasil, isso é muito arriscado ainda. Fazer alguma coisa dessa pode levar a uma inflação futura. E a gente tem que lembrar que hoje nós tivemos o IGPM, a inflação que rege os aluguéis, só para vocês terem uma ideia, ela está em 9,27% ao ano. Só no mês agora foi de 2,23%. Então não dá para dizer que nós estamos sem inflação no Brasil. É isso, e a inflação ainda, apesar da gente já estar num período de mais controle, né, Joel, ainda é um fantasma que ronda a cabeça do brasileiro, que se lembra dos anos 90, anos 80, né? E toda a dificuldade que era de se fazer compra, de conseguir colocar comida dentro de casa com a variação gigante de preço das comidas, né? É um nome assustador, por causa da né? superinflação, exatamente.
É verdade. Ô Jason, queria te agradecer demais pela entrevista. Obrigado pelo seu tempo aí. Espero contar sempre com você aqui no Bora Brasil, tá? E vários ouvintes mandaram mensagem, viu, Jason? Falando que pararam de fazer o que estavam fazendo para ouvir a sua explicação agora sobre a origem da inflação e por que não imprimir dinheiro resolve tudo. E outra coisa, legal. É proibido caçar animal silvestre, não é? Só que agora a gente vai ter que se transformar em caçador. A gente caçar o lobo-guará. Vamos ter que caçar o lobo-guará. É verdade. Valeu, Jason. Valeu, Jason. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço a você.